está distribuindo, né, os elétrons de cada elemento aí em níveis e subníveis de energia que a gente vai ver hoje. Então, prestem bastante atenção, qualquer coisa me perguntem para a gente estar esclarecendo. Coloquei isso aqui, que não estava, coloquei agora hoje, amanhã, no slide, que é para vocês verem. Nesse M2, o que vai compor a nota de vocês são essas 3 atividades aqui. O objetivo da aula de hoje é o quê? Começar a relacionar a tabela periódica com a distribuição eletrônica dos elementos. A gente vai ver por que cada elemento está em cada período, em cada família. Tem tudo a ver com a distribuição eletrônica. Diferenciar elementos representativos e de transição. Nós vimos que representativos é aqueles que terminam em A e transição em B, mas agora a gente vai ver pela distribuição eletrônica. Conhecer o diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama da distribuição que coloca os elementos em ordem crescente de energia pela distribuição dos seus elétrons. Entender a ordem crescente de energia na distribuição eletrônica. Treinar a construção do diagrama, né, da distribuição e observar a posição dos subníveis. A gente vai ver que nós estudamos 4 subníveis, que são esse aqui, ó, esse PDF. Que eu falo que quem gosta de comer, lembra de sopa de feijão. Quem gosta de viajar, de São Paulo, Distrito Federal. Lembrando que esses subníveis, a gente vai escrever eles com letra minúscula. E a participação de vocês. Então, continuando aqui. Nós vimos, então, a tabela periódica, que a tabela periódica atual que nós estudamos, ela está distribuída os elementos em ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons, em 7 períodos. Esses períodos são chamados de níveis ou camadas, e são 7 níveis ou camadas que a gente vai fazer o diagrama de Linus-Pauling. Então, o diagrama já tem tudo a ver com a tabela periódica. Com a descoberta de novos elementos, por exemplo, quando nós vamos supor, vai ter daqui uns anos o 8º período, né? Inclusive eu já vi uma vez um caderno que já tinha o 8º período, mas não é oficial ainda. Aí a distribuição eletrônica também tem as suas mudanças, ok? Então, descobriu-se novos elementos, pode-se mudar um pouco o diagrama de Linus-Pauling. E aqui nós temos as 18 famílias, né, ou grupos. E a gente então vai relacionar a distribuição eletrônica à posição dos elementos aqui na tabela periódica. Então, nós vimos que representativos é aqueles elementos que têm a família A. Olha aqui, ó, 1A, 2A. Esses 10 aqui do meio são Bs. Lembra que a gente pediu na prova, né? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A ou 0 ou 18. Então, as laterais da tabela são representativos e o meio é transição, que é B. E a gente vai ver que representativo são aqueles que vai terminar em S, a primeira e a segunda família. Então, por exemplo, aqui vai ser um S1, aqui é S2, e aqui vai ser o P. Então, vai começar com P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E aqui a gente vai ter a distribuição das transição externa, que vai terminar em D, e interna, que é aqueles que ficam aqui dentro da gavetinha, em F, ok? Então, a mesma coisa, para lembrar, né, vocês. E agora vamos ver, então, como que seria, então, essa distribuição. Então, nós vimos que é eletrosfera, que o átomo ele tem 2 regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo é onde ficam os prótons e os nêutrons, carga positiva e a carga neutra, né? E as partículas neutras. Já na eletrosfera, o que é a eletrosfera? É a região que vai estar em torno do núcleo, né? E onde ficam distribuídos os elétrons. E pela experiência de Rutherford, de Bohr lá, né? Rutherford viu ao bombardear lá a lâmina lá, né, de ouro com as partículas radioativas do polônio, que a eletrosfera ela é muito grande e que tem muito espaço vazio, né? Que os elétrons eles ficam distribuídos nessa eletrosfera, que é uma região muito grande. Então, a eletrosfera, de acordo com a tabela periódica, hoje ela é dividida em 7 partes, que a gente chama de camadas eletrônicas, níveis de energia, e relacionando a tabela periódica, são também esses 7 períodos.
Então, eu posso chamar período, eu posso chamar nível, ou eu posso chamar camada. Tudo bem, pessoal, até aqui? Posso continuar? Sim? Então, vamos lá. E como que é? Então, oi? Então, aqui eu começo com o núcleo e aqui eu vou colocar um exemplo aqui pelo esse modelo planetário aqui, só para a gente entender melhor essas 7 camadas. E a energia começa, aumenta do centro para a extremidade, ok? Então, essas 7 camadas, 7 períodos, eu posso chamar de K, que é a primeira linha da tabela periódica, só tem o hidrogênio e o hélio, né? L, M, N, O, P, Q. Então, essas 7 camadas aí são as 7 linhas aqui da tabela periódica. E a energia vai aumentar do núcleo para a extremidade. Então, quanto mais distante, mais para extremidades, maior vai ser a energia. E aqui eu vou ver que cada camada dessa daqui, ó, tem uma quantidade máxima de elétrons, ok? Por que o K tem 2? Por causa do diagrama que a gente vai ver agora. Cada camada tem uma quantidade certa de subníveis. E cada subnível, a gente vai ver também, tem uma quantidade de elétrons, ok? Qualquer coisa, pergunta. Então, Sommerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de ser circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas. E os elétrons, gente, eles estão em constante movimento, ok? Então, esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas de subníveis e podem ser de até 4 tipos. Então, a gente tem o subnível S, o P, o D e o F. E a gente, aqui no ensino médio, a gente não vê, mas esses subníveis, eles têm formas específicas, e aí, além dessas formas específicas, a gente estuda o orbital mais para frente, que é a região mais provável dentro desse subnível de eu encontrar o elétron. Então, aqui são os 4 subníveis que nós estudamos. Então, para distribuir todos os elementos da tabela periódica 118, eu distribuo nessas 7 camadas e nesses 4 subníveis. De acordo com o quê? De acordo com o diagrama de Linus Pauling. E aí, a gente vai ver que o subnível S, ele pode conter até 2 elétrons. Até, gente. Então, em alguns casos, vai ter menos, como o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, então ele vai conter um S1, ele não tem 2, eu não posso pôr mais. Mas na última posição eu posso colocar menos, ok? O P vai conter até 6 elétrons, o D vai conter até 10 elétrons e o F pode conter até 14 elétrons. Então, isso é importante, não podemos esquecer. E se vocês observar, depois de 2 aumenta de 4 em 4. Então, 2 mais 4, 6 mais 4, 10 mais 4, 14. Então, essa é a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. E aí, o que nós vimos também? Quais que são os subníveis? De acordo com a camada, eu construo o diagrama. E quando eu vou construir o diagrama no caderno, eu construo ele em partes. O que eu faço? Eu coloco primeiro os níveis ou as camadas são os números e as letras são os subníveis. Essas letras das camadas K, L, M, eu sempre represento por letra maiúscula e aqui por letra minúscula. E aí, como que eu faço? Sempre, para vocês fazerem isso no caderno não errar, tem que deixar cada um desses que você vai colocar em uma linha, não escreva grande demais, mas não escreva pequeno, e deixe sempre o mesmo espaço aqui, ó. Se esse espaço que você deixou 1 centímetro, por exemplo, aqui você deixa 1 centímetro, aqui você deixa 1 centímetro. E outra coisa, coloca por baixo, sempre um por baixo do outro, ou seja, o S sempre tem que estar debaixo de todos os S. O P sempre tem que estar embaixo de todos os P's. Que se você começar a entortar um pouquinho aqui na hora de você passar as setas, que é uma das partes mais importantes, você vai errar. Então, como que existe várias maneiras de construir o diagrama. Eu ensino na sala de aula a construir por partes. Quem já aprendeu, já sabe construir esse diagrama, faça do jeito que você aprendeu, ok?
Não preocupe, não tem problema isso. Mas eu faço o quê? Uma vez, duas vezes, eu estou colocando só o número. 3 vezes, 4 vezes. Então, até aqui eu escrevo a quantidade de vezes que o número me representa. Então, eu escrevi uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes. Agora, eu continuo do 4 e vou decrescendo. 5, 4 vezes, 6, 3 vezes, 7, 2 vezes. Depois eu coloco S, lembra, de sou, ou de são, P de Paulo ou de sopa, né? D de Distrito Federal. Ok? Tudo com letra minúscula. Então, eu coloco todos os S, todos os P's, todos os D's, todos os F. A energia, olha, do mesmo jeito que aquele desenho em círculo mostrou, está aumentando para baixo. Então, o F vai ter uma energia maior do que o D, o P e o S. E assim, nessa ordem, né? E aí, então, o que seria o diagrama de Linus Pauling? Eu coloco as 7 camadas e eu vou escrever. Essa aqui é a quantidade de elétrons que cabe cada um e a gente vai ver por que cabe essa quantidade, né? Então, o S cabe 2 elétrons, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, mas isso aqui não é o diagrama ainda, ok? Eu estou só preenchendo ainda vai vir as setas. 4 vezes, 5 4 vezes, 6 3 vezes, 7 2 vezes, ok? Coloquei a quantidade máxima de elétrons, então o S cabe 2, o P cabe 6, o D 10, o F 14. Professor, eu vou precisar construir isso todas as vezes? Tudo? Não. Você vai construir até a posição que o elemento está na tabela periódica. Por exemplo, se você for fazer distribuição do cobalto, ele está no 4º período, você vai construir até a 4ª camada, ou seja, até a camada N. Se você for fazer, por exemplo, do bromo, que está também na 4ª linha, você vai fazer só até a 4ª camada da tabela periódica, ok? A distribuição. E agora que vem as setas. Essas setas é o que vai colocar a ordem de energia, porque a gente viu que a energia está crescendo para baixo, nos níveis, né? Mas existe também algumas particularidades que esse diagrama mostra. Então, a ordem de energia é 1S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Olha aí a primeira particularidade. Então, eu vou, por exemplo, se eu quiser encontrar essa distribuição até 4S2, é a distribuição do cálcio. Porque se você olhar o cálcio, ele tem número atômico 20. Então, se ele tiver neutro, ele tem 20 elétrons. Então, eu vou somar, ó, 2 mais 2, 4. O que eu somo são os elétrons. E o que são os elétrons? São esses números pequenos aqui em cima, ok? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, viu? Então, o que significa? Que a distribuição do cálcio termina em 4S2. O que isso me mostra aqui? O cálcio está no 4º período, por isso esse número 4, e ele está na família 2, que é esse 2 aqui, 2A, porque terminou em S, S é representativo. E o que isso me mostra ainda? Que o 4S tem uma energia menor do que o 3D. Tá vendo que eu não ocupei o 3D? E se você não tiver passado a seta aqui, você vai colocar 18 e colocar o 2 aqui no 3D. 3D. Daria 20? Sim, só que estaria errado. Ok? Então, você nunca pode preencher o 3D antes do 4S. Por isso a importância da seta. Então, você vai passar a seta aqui no meio do número, no ângulo de 45 graus, entre o número e o subnível aqui, o período, né? E o subnível. E vai fazendo zigue-zague. O que é isso? Desce a seta, sobe, desce até o final. Sobe lá em cima, desce. Depois eu começo, então, de cima para baixo. Então, se eu quiser agora fazer do escândio, que é número 21, então seria 4S2, 3D1. Lembra que é até 10, mas no último lugar eu posso colocar menos. Então, eu posso pôr 3D1, que seria a distribuição do escândio. Mas aqui, então,
20 mais 10, 30. 30 é a distribuição do zinco. Então, já a distribuição do zinco termina aqui em 3D10. Depois de 3D10, eu coloco 4P6, 5S2. 4D10, 5P6, 6S2. Depois que eu vou no 4F14. O que isso mostra, essa seta, esse diagrama mostra? Que o 4F14, 4F, né, não precisa ser 14, que pode ser 4F1, F2, até 14, né? Depende do elemento. Que ele tem uma energia maior do que o 6S, ele tem uma energia maior do que o 5P, porque eu coloquei elétron nele depois. Depois vem 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Então, esse aqui, gente, é o diagrama de Linus Pauling. Não é difícil. Vocês às vezes viram poucas coisas com isso, não se assustem, ok? Não precisa ficar tremendo ainda, mas vocês que acordou agora, fez, meu Deus, acabei de acordar e a professora vem com tanta informação, gente, é o que temos para hoje, né? Infelizmente. Assim, eu queria ter mais tempo, trabalhar mais com vocês, mas é o que temos para hoje. E vamos que a gente dá conta, não vamos reclamar não. Vamos pensar positivo e treinar. Isso aqui é treino, né? Então, vamos lá. Quem que é Linus Pauling? Linus Pauling, esse cientista aqui, ele viveu de 1901 a 1994. Então, quando ele morreu, eu já era viva, né? Vocês acreditam que não, né? Ninguém aí. Mas eu já era viva, gente. Só uma dica aí, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1956. Ele é considerado, então, aí, como se diz, o pai do diagrama, né? Até o diagrama recebe o nome dele. E ele também ganhou um prêmio da paz. E aí, o que acontece aí? Vamos ver, então. Nós vimos que essa é a ordem de montar: uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Vimos aqui, então, que é um S2, e agora eu quero que vocês abram o microfone de vocês e vai repetindo comigo. Se der eco, só um pouquinho, não tem problema não. Vamos lá? Então, qual que é a ordem crescente de energia? Um S2, repete comigo, por favor. Gente, na sala de aula põe todo mundo para gritar, que vocês não precisam gritar não, vamos repetir. 2S2, menor do que 2P6, menor do que 3S2, menor do que 3P6, menor do que 4S2, menor do que 3D10, menor do que 4P6, menor do que 5S2, menor do que 4D10, menor que 5P6, menor do que 6S2, menor do que 4F14, menor do que 5D10, menor do que 6P6, menor do que 7S2, menor do que 5F14, menor do que 6D10, menor do que 7P6. Então, isso aqui em amarelo é o que a gente acabou de falar. Essa é a ordem de distribuição. Ok? Se você somar aqui, vai dar mais que 100 os números aqui. Então, oi, o 7P6 é considerado aqui o de maior energia. Oi? Isso aí, assim, entendi. Isso aqui é de todos os elementos. Então, fala para mim um elemento. Qualquer um.
Se lembrar o nome. Titânio. Eu pego o titânio e olho na tabela periódica. Ele tem número atômico 22. Número atômico é igual ao número de prótons, ok? Então, prótons é carga positiva. Eu estou distribuindo elétrons, que é carga negativa. Se o átomo está neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, eu vou distribuir 22. Como que eu vou distribuir 22? Nessa ordem aqui embaixo, que é a mesma de cima, ok? E aí, eu vou colocando até dar 22. Então, vai ser 2, 4, 10, 12, 18, mais 2, 20. Até que deu 20, certo? Se eu coloco mais 10, dá 30. No último lugar, você pode pôr menos. Você não pode passar, mas lá lembra que era até? Então, se aqui deu 20, para 22 não falta 2? Seria isso? Então, eu colocaria aqui, ó, 3D2. Então, o titânio terminaria aqui em 3D2 a distribuição. Não precisaria você fazer o restante. Por isso que eu falei, olha na tabela periódica, a tabela periódica vai ser sua companheira. O titânio está no 4º período, então você construiu o diagrama só até o 4 vezes. Não precisaria você construir a parte de baixo. Está respondida a sua pergunta? Era isso? Então, vamos continuar aqui. Aqui, então, o átomo de ferro possui número atômico 26. Sua distribuição será como? 1s uma vez, 2 duas vezes, 3 três vezes, 4 quatro vezes, né? Mas aí, se a gente for fazer até aqui, que ele está no 4º período, ele está na mesma linha do titânio que o colega falou. Só que eu quero 26, então eu coloco 2 mais 2, 4, estou somando os números de cima. Mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 18 mais 2, 20. Lembra, o titânio dava 22, era 2 aqui. Só que agora eu quero 26, então aqui vai ser 6. Então, essa é a ordem crescente de energia. O que é a ordem geométrica, a ordem de distância? A ordem de distância, eu não preciso olhar para o diagrama. As setas, pelas setas, quer dizer. Eu coloco aqui, na ordem de geométrica, eu posso pôr o 3D antes, do 4S. Por quê? Não é por camadas, lá pelos círculos que a gente viu. Então, significa que a terceira camada vem antes da quarta, por distância. Só que na ordem de energia, Linus Pauling provou pelo diagrama, só por isso ele ganhou o prêmio Nobel, né, gente? Que o 4S tem uma energia menor do que o 3D. Então, apesar dele estar mais distante do núcleo, ele está na 4ª camada, ele tem uma energia menor do que o 3D, ok? Então, o 4S sempre vai vir antes. E é o que a gente viu aqui, ó. Olha, as setas, ó, o 4S vai vir antes do 3D, ok? Então, essa será a coisa. Só que aí, o que também eu preciso entender com isso? Onde eu coloco o último elétron, eu chamo de subnível de maior energia. Então, na prova eu vou perguntar assim, quantos elétrons o ferro tem no subnível de maior energia? O que vocês vão me responder? Quantos elétrons o ferro tem no subnível de maior energia? 6. Isso, essa vai ser a resposta. Agora, se eu perguntar quantos elétrons o ferro vai ter na camada de valência? O que é camada de valência? É a camada mais externa, mais longe do núcleo. A camada mais longe do núcleo já é a 4ª, ok? Aí, nesse caso, só tem a 4ª uma vez, só o 4S. Então, vai ser quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Se tivesse 4S2, 4P2, aí você somaria 2 mais 2, 4, que é o próximo exemplo que a gente vai ver. E lembra lá que tinha lá K tantos elétrons, L tantos elétrons, né? Lembra? K é a primeira camada, a camada do 1. Então, eu somando aqui o 1 só aparece sempre uma vez. Então, o K tem sempre 2 elétrons aqui. A L já é a segunda linha, a segunda camada. Então, a segunda camada, ela aparece 2 vezes, porque a segunda camada tem 2 subníveis.
Então, eu vou somar 2 mais 6, 8. Por isso que L deu 8, ok? O M é a terceira camada. A terceira camada pode ter até 3 subníveis. Então, eu vou somar 2 elétrons mais 6 elétrons, 8 elétrons. 8 mais 6, 14. Por isso que deu 14 aqui. E a N, que é a quarta camada, ela pode ter até 4 subníveis, mas aqui ele só tem o subnível S, que foi ocupado. Então, seria esses 2 elétrons. E quando você somar isso aqui, sempre tem que dar o número que você distribuiu, ou seja, o 26, senão você errou alguma soma aí matemática. 2 mais 8, 10. 10 mais 14, 24. 24 mais 2, 26. Então, deu os 26 elétrons. Perguntas até aqui, pessoal? Se você fala, olhar... Eu falei tanta coisa, mas vamos lá. Eu vou olhar a posição dele na tabela periódica. Ele está na mesma linha do titânio. Então, o ferro está aqui, ó. Aí eu olho aqui, está na quarta linha da tabela periódica. Então, quando eu vou fazer o diagrama, eu não preciso fazer até 7 vezes, 7 duas vezes. Eu posso fazer até a quarta. Se ele está na quarta linha, eu não vou precisar fazer mais a posição de baixo. Porque esse aqui, ó, significa... A camada de valência significa o período que o elemento está. Então, o elemento, olha aqui, está no quarto período, coincidir com a tabela. Sempre tem que coincidir. E a soma dos elétrons da camada de valência com o mais energético vai me dar a família. Olha aqui, 2 mais 6, dá quanto, gente? 2 mais 6? 8. A família tem 8A e 8B. Como é que eu sei que é a família B? Porque ele terminou em D. Lembra lá um dos primeiros slides da aula de hoje? Toda vez que terminar em D é transição externa. Então, se você pegar o ferro aqui e olhar a família dele, ele está na 8. Ok? Então, coincide, sempre vai bater com isso. Por quê? Agora é muito importante a gente fazer o distribuição de Linus Paulo diagrama. Mas no Enem, gente, não dá tempo de você ficar fazendo tudo. Então, com o passar do tempo, vocês vão acostumando só ver a posição da tabela. Você já sabe quem que é camada de valência e quem que é o mais energético. Por quê? Isso aí vai ser importante para a gente estudar ligações químicas e outros conteúdos, tá? Agora, agrupando os subníveis 4F, 6P, 5S e 3D em ordem crescente de energia, teremos. Ele quer dizer em ordem crescente. Então, ele quer saber qual desses aí tem menor energia e qual que tem maior. Vamos procurar eles aqui na tabela. Olha lá, o 4F, o 6P, o 5S e o 3D. Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, essas setas é as mesmas que eu mostrei para vocês e elas fazem zigue-zague. Então, ela começa aqui, pontinha da seta volta lá na bundinha da seta, desço. Pontinha da seta volta na bundinha da seta, desço até o final. Pontinha da seta voltou lá na bundinha da seta, desço. E olha aqui, depois do 4S vem o 3D. Então, menor de energia aqui é o 3D. Então, poderia ser AB ou AD. Depois do 3D, eu vou para o 5S, dos que ele selecionou ali, do que ele perguntou na pergunta. Né? Ele não perguntou 4P, então 5S. Então, eu já sei que é a resposta letra D. Então, 3D tem energia menor do que 5S, 5S tem energia menor do que 4F, e desses que ele perguntou aqui, o 6P tem energia maior. Como ele pediu para colocar em ordem crescente, essa é a ordem de energia. Entendido esse exemplo, pessoal? Vamos lá. Pode falar. A transição interna e externa é esse aqui, ó. Quando aqui termina em D, vai ser transição externa. Ah, não é esse, camada de valência? Esse aqui, ó, subnível mais externo, isso? Isso, 4S. Aham, tá bom. É porque quanto mais distante vai ser, quanto mais
mais distante, maior a energia. Então, a camada de valência é a última camada, a camada mais externa. Olha esse exemplo aqui. O número, vou te explicar isso agora no outro slide. Só falta esses dois, gente. O número de elétrons no subnível 4p do átomo de manganês é igual. Então, eu vou distribuir, vou olhar, o manganês está também aqui no quarto período, entre o titânio e o ferro aqui. Então, eu tenho o número 25. E aí, eu vou distribuir até o 4 vezes. Então, eu vou colocar lá um S2, 2S2, depois eu venho aqui 2P6, depois aqui 3S2, né? Estou acompanhando pelo diagrama aqui. Depois o 3S2 é 3P, o P cabe 6, 3P6 eu não posso ir para o 3D, eu tenho que passar primeiro pelo 4S, até que deu 20. Lembra que nós somamos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Se é 25, eu vou terminar com 3D5. Então, a pergunta é, qual o número de elétrons no subnível 4P? Qual vai ser a resposta, pessoal? 2. O 4P foi ocupado? Não foi, então a resposta é 0, entendeu? Agora, se eu perguntar qual é a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência? Aí seria 2 também, porque seria aqui, ó, a maior camada. A maior camada é aquela que tem o maior número. Então, aqui seria a 4. Qual seria o subnível mais energético aqui? O 3D5. Então, teria 5 elétrons. Então, esse aqui é o último slide, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não, antes, deixa eu ver quantas horas, nós já passei 1 minuto, né? Vamos terminar aqui só. Diagrama de Linus-Pauling. Então, o que significa esse 3S2? Quando eu termino a distribuição em 3S2. O 3, então, sempre vai ser o nível, ou a camada eletrônica, ou aonde o elemento está. Então, se eu olhar 3S2, quem que é o elemento? O elemento está no terceiro período, primeira coisa. S, ele é representativo. Se ele é representativo, ele é da família A, aqui. Se ele terminou em S, ele é da família A, aqui das primeiras colunas, porque essas colunas de cá terminam em P. E ele está na família 2. Então, esse elemento é o magnésio. Então, se você pegar o magnésio 12 e fizer a distribuição dele, pode ter toda a certeza que vai terminar a distribuição em 3S2. Onde o S vai significar o subnível e o 2 o número de elétrons na camada. Olha esse exemplo aqui para a gente finalizar. O cloro, olha aqui na tabela, ele tem número atômico 17 e ele está no terceiro período. Se ele tem número atômico 17, o número de prótons também é 17. Se ele está neutro, o número de elétrons também vai ser 17. Carga positiva igual a carga negativa. Tem 17 cargas positivas aqui no núcleo que está verde e eu tenho que ter 17 cargas negativas. Essas 17 cargas negativas vai estar distribuídas nas 3 camadas, porque ele está na terceira linha da tabela periódica. Então, ele tem a camada K, a camada L e a camada M, as 3 camadas. Para mim saber a quantidade de elétrons aqui já está em cada camada, eu vou fazer o diagrama. Então, 1 uma vez, 2 duas vezes, e aí eu vou terminar com 3, que eu podia até pôr 3 vezes, mas nem vai precisar. Então, o S cabe 2, 2S2, 2P6, 3S2. Quando eu conto aqui, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12. O 3P cabe 6, mais 12 mais 6 daria 18, que seria já o elemento argônio. Se eu quero 17, no último lugar eu coloco 3P5. Então, o que significa isso aqui? Quem que é o subnível mais energético? O 3P5. Então, se eu perguntar, quantos elétrons o cloro tem no subnível mais energético? 5, ok? Agora, se eu já perguntar, quantos elétrons que ele tem na camada de valência? CV camada de valência. Camada de valência, gente, é a camada mais energética do átomo e a mais externa, a maior. Então, a mais longe do núcleo, ó, K é a primeira, L é a segunda, M é a terceira. Então, na terceira camada, ele tem 7 elétrons. Olha aqui, 2 mais 5, 7. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 elétrons. Se eu somar a camada L, agora tem 2 mais 6, 8. E na camada
K, KL, né? K eu tenho 2. Se eu somar KL e M, eu vou ter os 17. Ficou claro, pessoal? Pessoal, essa foi nossa aula. Desculpe aí, passei, eu acho que uns 2 minutinhos, né? Nossa, passei mais, passei 3. Fiquem com Deus e amanhã eu vou dar continuidade. Amanhã, então, eu vou resolver esses exercícios dessa lista e também, se der tempo, eu